Oi gente, tudo bem? Eu sou a Natália, sou do curso de Pedagogia pela Uninter, no Polo de Santiago. Meu RU é 2841210 e estou aqui para o meu terceiro vídeo de estágio de diferentes contextos, no qual o meu projeto de extensão foi intitulado Nossa Vida com Cristo. Então já estamos no nosso terceiro e último encontro. Na quarta e na quinta foi postado o primeiro e o segundo encontro e quero agradecer a todo mundo que ajudou, que comentou, que apoiou, que contribuiu com a sua ajuda. De fato, é muito importante para minha formação, para o meu estágio, essa ajuda que a gente tem, tanto do pessoal que é da Uninter, tanto do pessoal que é de fora, É muito gratificante saber que a gente tem esse retorno, esse acolhimento. Então, muito obrigada e espero que vocês possam continuar comentando nesse vídeo também, Hoje, no nosso terceiro e último encontro, tenho certeza que o primeiro e o segundo foram especiais, e esse terceiro também vai ser muito especial. No terceiro encontro, nós vamos falar sobre a Bíblia, A Bíblia é um livro diferente. Bíblia, que vem do grego biblios, que quer dizer coleção de livros, biblioteca, Então, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a Bíblia. À medida que a gente cresce, nós temos a oportunidade de conhecer muitos livros, Nós vamos atrás dos livros para buscar conhecimento, Para buscar aprendizagem e fazer esclarecimentos, Os livros servem para nos ensinar, Para a gente buscar mais conhecimento. E a Bíblia, ela vai além, ela é um livro diferente, Como eu falei, a Bíblia, que vem do grego biblios, que quer dizer coleção de livros, biblioteca. A Bíblia tem vários livros de tamanhos e formas diferentes, E foi escrita por várias pessoas. Aqui eu tenho uma pequena explicação no meu livro que eu vou falando para vocês, Ela foi escrita com tamanhos e formas diferentes, Escrito por várias pessoas em épocas variadas. São 73 livros, pensa, 73 livros, então quantas pessoas não passaram para escrever esses livros, Quantas pessoas precisaram, para escrever esses 73 livros. E é dividido em duas partes, É dividido no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Tem igrejas que usam só o Antigo Testamento, tem igrejas que usam só o Novo, Tem igrejas que usam os dois testamentos, os dois livros, O Antigo e o Novo. Os livros do Antigo Testamento foram escritos antes de Cristo, E o do Novo Testamento depois de Cristo. Um se apoia no outro, Um se realiza no outro. E para escrever a Bíblia, como eu já falei, para escrever a Bíblia precisou da contribuição de muita gente, Jovens, os mais idosos, pescadores, agricultores, pais e mães de família, Pessoas de várias profissões, pessoas instruídas que sabiam ler e escrever, E gente simples que estava ali só para contar a história, Porque gente simples que estava ali para contar histórias e as outras pessoas que estavam ali para escrever a história, Ouvir escrever a história. Pastores, sacerdotes, apóstolos, evangelistas, Então, ela é um livro importante para nossa vida, Ela não foi escrita de uma vez só, levou muito tempo para ser escrita. Aqui eu tenho informação de que sua narrativa teve início mais ou menos 1250 antes de Cristo, E o ponto final só foi colocado 100 anos depois do nascimento de Jesus. Então pensa, é muitos anos estudando com histórias para fazer esse livro lindo que nós temos, O livro mais vendido do mundo. E ela não foi escrita em um mesmo lugar, Foi escrita em muitos lugares e países, A Bíblia, ela foi escrita em 13 línguas, Temos aqui o hebraico, grego e aramaico.
e traz a marca de vários países. Claro, ela foi escrita em três Bíblias, em 3 línguas, e depois foi traduzida, né, em tantas línguas que temos pelo mundo. E os costumes, ela traz a marca de vários países, né? Traz os costumes, as culturas, né? As tradições, as religiões, a situação econômica. Então, a gente tem muita sabedoria dentro desse livro, né? Quer estudar história, consegue estudar pelo meio da Bíblia, né? Inclusive, tem professores de histórias que usam a Bíblia para contar fatos, acontecimentos através da história, né? Através do tempo que está na Bíblia, né? A Bíblia foi escrita não como um relato histórico, como entendemos hoje, mas para manter o povo na caminhada de fé, no Deus sempre presente, Salvador e libertador do seu povo. Deus se revela pelas Sagradas Escrituras, mas também pela criação e pelos acontecimentos da história, né? Ele não transmite apenas mensagem, comunica sua própria vida, revelação de Deus, né? Então a Bíblia tem 73 livros, mas o tema presente em todas as suas páginas é Jesus Cristo, né? Tudo que foi escrito se refere a Jesus e tem nele o seu pleno cumprimento, né? Jesus é a palavra encarnada de Deus e ele nos revela as Escrituras, né? Então a Bíblia, ela é muito especial. Ela não é apenas um livro, ela é algo que nós vamos procurar uma mensagem, né? Eu vou pegar a Bíblia para procurar uma mensagem de conforto, né? Uma mensagem de sabedoria. Então, por isso que para nós cristãos, né, é importante a gente ter esse contato com a Bíblia, né? Saber manuseá-la, né? E como que a gente pode encontrar um texto na Bíblia, né? Então, nós temos, por exemplo, o evangelista Lucas. Hoje eu vou fazer a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Na Bíblia, nós temos aqui no canto os seus livros, né? Depende de qual Bíblia, mas geralmente tem os pretinhos aqui nas páginas. E aqui em cima nós vamos ter o livro, né? No caso, Lucas. O capítulo é sempre esse número que vai estar maior, né? 24 no caso. E o versículo é sempre um númerozinho que vai estar pequeno, que eu não sei se vou conseguir mostrar. Mas ali, ó, tem um númerozinho pequeno, né? No caso, o versículo. Então, é bem fácil da gente manusear a Bíblia. Se a gente tiver o costume de ler sempre, todos os dias, nós vamos saber manusear a Bíblia, né? E, né, como eu falei, os capítulos são os números maiores e os versículos os menores, né? Portanto, a vírgula separa os capítulos dos versículos e o hífen liga uma sequência de versículo, tá? Então vamos começar o nosso encontro, né? A gente recordando a nossa vida, recordando o que vivemos, né? Vou fazer uma pergunta aqui e a gente vai recordando, vamos nos conversando, né? Eu conversando contigo e você conversando comigo. Você já recebeu uma mensagem por carta, um cartão, um e-mail? Acho que sim, né? Todos os dias, principalmente hoje o WhatsApp, né? Que a gente tá sempre mandando e recebendo mensagem. Então, já recebemos. Eu já recebi e-mails por carta. E-mails não, né? Eu já recebi mensagem por carta, e-mail, enfim, né? Rede social. E como é que Deus faz para se comunicar conosco, né? Que meio Deus se utiliza para se comunicar conosco, né? Então, aqui nesse encontro falando sobre a Bíblia, então a Bíblia é um dos meios que Deus utiliza para se comunicar conosco, né? E o que Deus nos comunica? Deus nos comunica tudo de bom que Ele tem a nos trazer, né? E qual é o melhor ambiente para ouvir as Sagradas Escrituras e para encontrar a Palavra de Deus? É importante que a gente faça
a leitura da Bíblia num ambiente calmo, tranquilo, no silêncio, né? Assim a gente consegue se concentrar, entender o que Deus quer dizer para nós. Então agora eu vou fazer a leitura de um texto bíblico. E ele é muito importante, é uma parábola, né? É sobre os 2 discípulos de Emaús. E ele é muito lindo e eu adoro fazer essa leitura e adoro ler, porque é muito especial o jeito que ocorreram os fatos, né? Sobre os 2 discípulos de Emaús, e eu vou fazer a leitura aqui para vocês. Eis que 2 deles viajavam nesse mesmo dia para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém, e conversavam sobre todos esses acontecimentos. Ora, enquanto conversavam e discutiam entre si, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes disse: Que palavras são essas que trocais, enquanto ides caminhando? E eles pararam com o rosto sombrio. Um deles, chamado Cleofas, lhe perguntou: Tu és o único forasteiro em Jerusalém que ignora os fatos que nela ocorreram esses dias? Quais? Disse-lhes. E responderam: O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Como nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem redimiria Israel, mas com tudo isso, faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres que são dos nossos nos assustaram. Tendo ido muito cedo ao túmulo e não tendo encontrado o corpo, voltaram dizendo que haviam tido uma visão de anjos a declararem que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas tais como as mulheres haviam dito, mas não ouviram. E ele então lhes disse: Insensatos e lentos de coração, para crer tudo que os profetas anunciaram. Não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, interpretou-lhes em todas as escrituras o que a ele lhe dizia a respeito. Aproximando-se do povoado para onde iam, Jesus simulou que ia para mais adiante. Eles, porém, insistiram dizendo: Permanece conosco, pois a noite cai e o dia já declina. Então, entrou para ficar com eles. E uma vez à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, depois partiu e deu a eles. Então seus olhos se abriram e o reconheceram. Ele, porém, ficou invisível diante deles. E disseram um ao outro: Não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Acharam aí reunidos 11 seus companheiros, que disseram: É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles narraram os acontecimentos do caminho e como haviam reconhecido na fração do pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, vamos conversar um pouco sobre esse texto. E enquanto a gente conversa, eu vou fazendo umas perguntas e assim a gente vai entendendo, Então, a primeira pergunta é: de quem o texto está falando, Então, nós temos os personagens, os 2 discípulos de Emaús e temos Jesus, Os discípulos iam andando e Jesus aproximou-se deles. Porém, como tudo tinha acontecido, Jesus tinha sido crucificado e Jesus ressuscitou. Só que eles não tinham percebido isso, Eles não tinham abrido seus olhos ainda para
ver que Jesus estava ali com eles, né? Então, no meio do caminho, eles iam andando e Jesus perguntou, né? Só vou confirmar aqui o que foi falado. Que palavras são essas que trocais enquanto ides caminhando, né? Jesus perguntou aos discípulos e os discípulos ficaram tipo, meu Deus, tu não sabe o que aconteceu durante esses dias aqui? Tu não sabe que Jesus foi crucificado, ressuscitou e ele disse que em 3 dias, Jesus foi crucificado e disse que em 3 dias ia ressuscitar, mas até agora nada, né? Tu és o único forasteiro que não sabe o que aconteceu, né? E Jesus responde de uma forma muito inteligente, né? Insensatos e lentos de coração para crer tudo que os profetas anunciaram, né? Então, quando eles iam indo, já era tarde, os discípulos chamaram Jesus para ir com eles, né? Então Jesus foi com eles e assim Jesus fez a fração do pão, né? Que é a consagração do pão. E assim que na Igreja Católica Evangélica, né? Em várias igrejas tem a comunhão, né? A fração do pão, né? E assim foi o que aconteceu. E nesse momento, os discípulos se deram conta que eles estavam com Jesus esse tempo todo, né? Então eles disseram, não ardiam os nossos corações quando ele nos falava as escrituras, né? Eles ficaram cegos e só reconheceram que era Jesus quando ele fez a consagração do pão, né? Quando ele realmente mostrou que era ele. Então eles foram correndo contar, né, aos outros discípulos o que tinha acontecido. Eu acho esse texto incrível, porque muitas vezes a gente pode trazer isso para nossa vida, nós também não abrimos os nossos olhos para ver o que Jesus quer falar pra gente, né? Então, continuando aqui, né? Por que ler a Bíblia é importante para mim? Por que ler a Bíblia é importante para você? Né? A gente tem ali tudo que a gente quer aprender, palavras de importância, né? Palavras de vida, realmente são palavras de vida pra gente, né? Na Bíblia tem tudo que a gente possa aprender de bom, né? Então, se a gente quer uma palavra acalmante, né? Uma palavra que nos acalme, uma palavra que nos deixe mais forte, mais tranquilo, tem na Bíblia, né? Então, a Bíblia se torna um livro importante pra gente que quer buscar uma palavra confortante, né? A gente que quer falar com Deus, né? A gente que quer deixar que Deus nos fale. E assim a gente pode usar a Bíblia para isso, né? E o que Jesus quer me ensinar quando eu leio a Bíblia, né? Jesus quer que a gente continue firme, que a gente continue forte, que a gente continue sempre, né? Corajoso. Até tem aqui na minha blusa, né? Um versículo da Bíblia, Josué, capítulo 1, versículo 9. Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor teu Deus estará com você por onde você estiver, né? Então, olha que lindo esse versículo, né? Seja forte e corajoso, pois o Senhor estará contigo. Então é isso que Deus quer nos passar na Bíblia, né? É isso que Jesus quer, que a gente leia a Bíblia, que a gente se sinta bem, que a gente saiba o que fazer em diversas situações. A Bíblia está aí para isso, né? Então que a gente saiba valorizar que Deus nos deixou isso e assim a gente conseguir ter uma clareza maior dos momentos, né? Em muitos momentos a gente está aflito e só da gente pegar a Bíblia para ler, a gente já fica mais tranquilo, né? Esse versículo nos mostra que pra gente ser forte e corajoso, né? Porque o Senhor tá com a gente sempre. Então, é essa mensagem que eu quero deixar para vocês, né? Que a gente coloque os nossos corações
um grande amor, né, pela palavra, pela Bíblia, né? Pois ela é força que muda a nossa vida, a Bíblia muda a nossa vida, é a carta que foi enviada para todas as pessoas, né? A Bíblia é para todo mundo. Então, pela Bíblia, nós nos encontramos com Jesus. E por essa palavra, né, que é Jesus e nós o louvamos. Então, que a gente leve esse recado de que a gente confie mais em Deus e pela Bíblia a gente consiga entender o que Deus quer para nossa vida, né? Que a gente valorize isso e que a gente entenda que a Bíblia é um livro importante e que ela tá ali sempre para todos nós a qualquer momento. Então, né, Deus nos dá os recados, Deus nos fala com a gente por meio da Bíblia e a gente vai escutá-lo, né? Então, eu só tenho a agradecer por esses 3 encontros que vocês estiveram comigo, que foi muito, muito especial. Espero que tenha sido especial para vocês tão quanto foi para mim. Fazer esse estágio tem sido especial, pois é sobre um assunto que eu amo falar, né? Sou católica, né? Sou muito devota. Então, esse assunto para mim é lindo, é bom de falar, é especial e eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu, né? Independente da sua religião, a gente tá aqui porque Jesus nos ama, né? Ele deu a sua vida por nós, ele nos ama e estamos aqui por ele, para ele, né? Que a gente leve esse recado que a gente está aqui para Jesus e que ele nos abençoe sempre. Então, peço que vocês comentem também nesse vídeo, né? Nesse nosso 3º e último encontro. Esses foram os meus 3 encontros do meu projeto de extensão intitulado Nossa Vida com Cristo. E muito obrigada por você que assistiu esses 3 encontros. Que Deus nos abençoe.